Graça e paz a todos, que o Espírito Santo do Senhor possa falar conosco, né, nesta noite através da sua palavra, e mais ainda que o Espírito Santo possa estar trazendo neste momento aquilo que você necessita nesse momento de tão crítico, né, de pandemia, esse momento em que o mundo inteiro está vivendo, né, um colapso mesmo de tantas coisas, política, econômica, saúde, e muitas das vezes a gente fica sem chão mesmo, né, diante de tanta situação, mas nós temos o consolo e o conforto da palavra do Senhor. A palavra do Senhor, né, ela que nos edifica, ela que nos consola, ela que nos conforta, ela que nos admoesta, né, ela nos corrige. Então, que essa palavra nesta noite, ela possa trazer vida às nossas vidas, ela possa ser eficaz, né, porque ela diz, o Senhor diz, a Bíblia fechada, ele é um livro comum, mas aberta é a boca do Senhor falando. E ele disse, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Ele tem um compromisso de zelar e cumprir esta palavra. Não a minha palavra, não a palavra de qualquer outro homem, mas a palavra dele. O compromisso dele é com a palavra dele. E ele também fala que ela não voltará para si vazia, ela não vai voltar vazia. Ela vai entrar nos nossos corações e vai trazer, né, mudança à medida, é claro, que nós também permitimos. Então, que nesta noite você possa se permitir, né, ser tocado, ser corrigido, ser consolado, ser edificado através dessa palavra. Em nome de Jesus. Eu oro, né, para que o Senhor possa silenciar toda a nossa carne, para que o Espírito Santo, ele possa trazer a revelação aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? E a palavra que o Senhor trouxe para que eu estivesse compartilhando com os irmãos é a parábola do filho pródigo. Nós vamos estar analisando a posição de paternidade, a posição também dos filhos. E está lá em Lucas 15, a partir do versículo 11, diz assim: Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Repartiu por eles, ou seja, repartiu entre os 2 filhos. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi-se, chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Tornando em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-lhe e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Vamos ler até aqui, depois a gente lê alguns outros versículos. Em Provérbios 20, versículo 21, fala sobre isso, a herança dada no tempo. Deixa eu achar aqui, Provérbios, eu gosto de ler, né? Fala assim, ó, a herança que no princípio é adquirida às pressas, ou seja, fora de tempo, no fim não será abençoada. O que acontece? Esse filho, ele pede a herança fora do tempo. Não é isso? Deus tem tempo para tudo, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. É o que fala em Eclesiastes 3. E esse filho, então, ele chega para o pai e pede, né, parte da sua herança, porque ele não queria mais viver na presença do pai, ele não queria mais ter a responsabilidade de zelar, né, ali pela fazenda, ele também não estava mais importando com o sentimento do pai,
porque geralmente herança é depois que a pessoa morre. Era como se ele quisesse que o pai morresse logo. Né? Quantas vezes pode ter passado no coração dele, por que ele não morre logo? Porque assim eu pego a minha herança, né? Mas acontece que ele tomou atitude, foi lá e falou para o pai, eu quero parte da minha herança. E pegando tudo, a Bíblia diz que ele foi para uma terra longínqua, ou seja, ele foi para mais distante que ele podia do pai. Mas só que ele chegou ali naquela terra, ele começou a gastar o seu dinheiro. E ele foi gastando até não ter mais dinheiro. E o que acontece? O pai, a paternidade, né? Deus, ele é o nosso pai. Esse pai aqui representa Deus. E pai, ele tem algumas, como se dizer, algumas atribuições com relação ao filho. Que são proteção, é o pai que nos protege, é o pai que nos dá segurança, é o pai que dá limites, é o pai que dá direção e é o pai também que afina o quê? A identidade da pessoa. Não é verdade? Se o pai, por exemplo, é honesto, o filho ele vai crescer sendo uma pessoa honesta, ou seja, a sua identidade, o seu caráter, né? Ele vai sendo formado através da imagem do pai. E aqui nós vemos o quê? Esse filho, então, ele não contava, aconteceu algo, que ele desperdiçou todo o seu dinheiro. E, de repente, veio uma fome sobre aquela cidade, a crise chegou. E ele não estava preparado para a crise. Porque nós entendemos que a pessoa longe do pai, ele perde tudo isso, ele perde proteção, ele perde segurança, ele perde direção, ele ficou sem direção. Ele começou a gastar o dinheiro sem necessidade, com meretrizes ou com... O outro filho diz que é isso. Aqui fala que ele gastou dissolutamente, ele gastou sem responsabilidade alguma com aquele dinheiro. E muitas das vezes, irmãos, hoje nós estamos vivendo uma crise e nós também temos que saber administrar aquilo que nós temos também, até na área financeira. Por quê? Porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Esse rapaz gastou tudo sem pensar no amanhã. Ele só pensou no momento, naquele momento, não, eu vou gastar. Mas ele não sabia o que vinha depois. E muitas das vezes a gente também acontece isso conosco. Nós não sabemos o que vai vir depois e saímos gastando. Sai gastando e aí vem a crise e pega a pessoa desprevenida. E foi o que aconteceu com esse jovem. Então ele ficou totalmente à mercê daquela situação. Só que aí o que acontece? Naquele momento os amigos sumiram e aí o único emprego que ele arrumou foi um dos piores empregos que havia, porque para o judeu o porco ele é considerado um animal imundo, então ele ele deseja comer, né, aquelas comidas dos porcos, de tanta fome que ele estava, e ele caiu em si. Ele caiu em si. Isso foi o ponto mais importante na vida desse jovem. Ele caiu em si. E ele pensou assim, na casa do meu pai, os empregados comem melhor do que eu. Eles têm comida com abundância e eu aqui estou passando fome. Voltarei. Ou seja, eu vou fazer o caminho de volta. Eu voltarei. E encontrarei com meu pai. E direi, não sou digno mais de ser chamado teu filho, porque eu pequei contra os céus e pequei contra ti. Só, irmãos, que esse jovem, ele perdeu nobreza, ele perdeu moral, ele perdeu conforto, ele perdeu o dinheiro, ele perdeu a dignidade, mas ele não perdeu uma coisa, ele não perdeu a identidade de filho. Porque você vê, ele fala assim, voltarei para meu pai. Então ele sabia que ele tinha um pai. Ele sabia. E ele sabia que ele podia fazer o caminho de volta, que ele podia se encontrar novamente com o seu pai. Então muitos estão aí padecendo. Por quê? Porque por orgulho, por soberba, né? Ele não pensa, vou voltar, vou pedir perdão. Esse jovem, a gente pode ver que ele errou em tantas coisas, mas ele acertou quando ele caiu em si, quando ele pensa assim, eu pequei, ele reconhece o seu erro e ele se arrepende e ele faz o caminho de volta. Então eu quero dizer que nunca é tarde para voltar.
Enquanto nós estivermos vida, enquanto nós estivermos nessa terra, nós podemos voltar para o Pai. E o Pai está de braços abertos para nos perdoar e para nos aceitar de volta. Mas nós temos que ter essa atitude de cair em si e falar, eu vou voltar. Talvez, né, muitas pessoas, esse vídeo vai ficar no YouTube e outras pessoas podem ver, e talvez alguém que está desviado, talvez você está longe da casa do Pai, você já experimentou da proteção, do cuidado, da segurança, você já experimentou, né, da identidade de filho, mas você perdeu, por quê? Porque você saiu da presença do Pai. Você não quis mais a responsabilidade, o compromisso da casa do Pai, e você quis ir embora, quis falar assim, não, ninguém manda em mim, eu sou independente. Eu sou independente de Deus. E nós não, se tem alguma coisa que nós não podemos nunca ser independente, é de Deus. Nós nunca seremos independentes de Deus. A nossa dependência, ela tem que ser totalmente do Senhor. E o Senhor precisa nos dar um coração humilde, de reconhecer quando nós erramos e fazer o caminho de volta. E Ele volta. E quando Ele volta, Ele chega ali, o que Ele encontra? Ele encontra com seu pai o aguardando, seu pai o aguardava, seu pai estava ansioso para que ele voltasse. Deus, Ele está sempre de braços abertos nos aguardando. Sempre, sempre. Né? Talvez por um tempo, por um momento de intimidade, adoração, ou por um momento mesmo de conserto, como no caso desse jovem, era um momento de conserto. Mas ele voltou, e aí ele fala, não sou digno de ser chamado teu filho. E aí o pai logo chama o servo e fala assim, trazer-lhe a roupa, ou seja, as vestes de salvação que o Senhor comprou para nós e que ele desperdiçou, né? Jogou fora, não quis saber, mas as vestes estavam lá preparadas, aguardando ele. Ponte nele o anel quer dizer, ele é a nossa cidadania novamente, o anel era o selo da família, era onde era selado, né? O gado era selado com aquele selo da família, todo o papel, toda a documentação não se assinava, mas selava com o anel. Então o anel era a identidade dele novamente de filho, mesmo ele dizendo, não sou digno de ser seu filho, mas ele disse, não, você continua sendo filho. E põe nele o que? As sandálias. As sandálias, naquela época, quem andava descalço eram os escravos. Mas ele não era escravo. Ele era filho. Mas vamos ver a posição do segundo filho. A posição do filho mais velho. A partir do verso 28. Como o pai faz uma festa para o filho mais novo, né? Aquela festa por ele ter voltado. Ele fala, ele morreu e reviveu. Porque realmente está longe do Senhor, ele está em estado de morte. E ele reviveu. Mas o filho mais velho, quando chega, a palavra do Senhor no verso 28 fala assim, mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele, mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Irmão, eis que te sirvo. Ou seja, ele era somente servo. Ele nem chama ele de pai, ele fala assim, olha, é como se ele estivesse falando com o patrão. Eis que eu te sirvo há tanto tempo. E o Senhor nunca me deu um cabrito para comemorar com meus amigos. Ele era dono de tudo. E ainda mais, quando se dividia a herança, o filho mais velho recebia porção dobrada. E o verso, lá no início, fala que ele repartiu entre eles a herança. Lá em Deuteronômio 21, do verso 15 ao 17, fala sobre isso, sobre a bênção da primogenitura. O primogênito, ele recebia parte dobrada da herança. Então, ele tinha sim. E outra coisa, ele fala assim, vindo, porém, este teu filho, ele não fala meu irmão, mas este teu filho, mataste, né, o novilho cevado. Então, nós vemos que esse filho, ele nunca tinha saído da casa do pai, mas ele também nunca tinha se sentido como filho. Ele era simplesmente servo. Irmãos, e quantos estão dentro da igreja, quantos estão dentro da casa do pai, e não vê Deus como pai, vê Deus como um patrão. Não, eu te sirvo, eu faço, e aí você simplesmente
faz um monte de coisa para o Senhor, um monte de coisa para a obra de Deus, porque na verdade não é para o Senhor, é para a obra do Senhor, mas você não tem intimidade de filho com o Pai. Por quê? Porque muitas pessoas não conseguem ver Deus como Pai. Por quê? Porque associa a imagem de Deus ao seu pai da terra. Associa a imagem de Deus, se o seu pai foi um pai ruim, um pai que te abandonou, um pai que às vezes até mesmo abusou, um pai que foi ausente. Então, quando você ouve a palavra pai, você lembra do seu pai da terra e você lembra não das qualidades dele, porque isso nós somos campeões em lembrar dos defeitos das pessoas, não das qualidades. Mesmo se a pessoa tiver alguma qualidade, sempre a gente vai lembrar dos defeitos. Então você lembra de todos os defeitos do seu pai da terra. E você pensa assim, não, ele não é meu pai. Porque ele não me protegeu, porque talvez o seu pai da terra não te protegeu. Ele não me deu segurança. Ele não colocou limites na minha vida. Ele não me trouxe provisão. Ele não firmou minha identidade. Ele, pai, não. Pode ser meu Deus, mas meu pai ele não é. Então isso nos impede muitas das vezes de enxergar a Deus como pai. Como Abba, pai. Só que a verdade é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E Deus, ele faz tanta questão que ele nos deixou um exemplo. Lá em Mateus 3,16, quando Jesus é batizado, ouve-se uma voz que disse o pai dizendo, eis aí o meu filho amado em quem eu me comprazo. Eis o meu filho amado. Precisava de Deus falar isso para Jesus? Não, Jesus como homem sim, como Deus não, como Deus ele sabia quem ele era. Mas Deus fez isso para que ficasse o exemplo para nós, de nós sabermos que nós somos os seus filhos. E outra coisa, que sempre Satanás ele nos tenta na nossa identidade de filhos de Deus. Se você peca, qualquer coisa que você faz, ele fala, ah, mas você não é crente? Ah, mas você não é filho de Deus? Ah, mas... É sempre, você vai ver acusação. Muitas das vezes, o Satanás é lógico, ele usa pessoas, né? Ele não vai chegar e vai te acusar, ele vai usar alguém para te falar. E muitas das vezes, quando você está no meio de uma prova, de uma luta, as pessoas questionam, ah, mas cadê o Deus dela? Cadê o seu Deus? Aonde está o seu Deus? Então, tem tudo isso. Toda essa questão de filhos, de Deus. E aí, o que acontece com Jesus? Logo que ele ouve essa afirmação, ele é levado ao deserto por quem? Pelo Espírito Santo, não foi pelo diabo, para ser tentado. E o diabo tentou Jesus aonde? Na sua identidade de filho. Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus responde para ele, nem só de pão viverá o homem. Claro que se fosse só uma pessoa com problema de identidade, ele iria dizer assim, claro que eu sou filho de Deus. Oh Deus, ó, ia orar e falar assim, pedras transforma em pão, para provar que era filho de Deus. Nós não precisamos provar que somos filhos de Deus. Por quê? Porque lá em Romanos 8, vamos lá em Romanos 8, olha o que fala Romanos 8. Uma palavra linda que o Senhor nos deixa, né? Quero ler dois textos, um está aqui em Romanos 8, a partir do versículo 14, fala assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então não tenha dúvida se você é filho. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pela qual clamamos, Abba, Pai. Ou seja, nós somos filhos adotados, nós fomos enxertados na videira, nós somos filhos. Assim como Jesus ele foi adotado por José. José era o pai de Jesus? Não. Mas ele criou Jesus. Ele foi Jesus foi um filho adotivo. Nós somos filhos adotivos de Deus. Deus ele nos adotou como filho. E ele fala que então nós podemos o quê? Clamar Abba Pai. Abba é papai, paizinho. O próprio Espírito, ao verso 16, fala, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, não preciso provar que eu sou filho de Deus. O Espírito Santo testifica que eu sou filha de Deus.
E aí fala mais ainda. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros e também verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Ou seja, nós somos filhos. E sempre Satanás ele vai tentar confundir a nossa identidade. Muitas pessoas têm crises de identidade. Não sabem nem quem são, o que estão fazendo aqui, qual que é o propósito da sua vida. Então comece sabendo que você é filho de Deus. E se você é filho, você é herdeiro, co-herdeiro com Cristo de todas as bênçãos espirituais, de tudo aquilo que o Senhor já tem preparado para cada um de nós. E aí, lá em Malaquias, isso é tão importante que a última profecia que Deus fala, em Malaquias 4, fala assim, versículos 5 e 6 fala assim, os últimos versículos do Velho Testamento. E eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Ele converterá o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Aí você vê lá em Lucas 1, quando está falando do ministério de João Batista, ele está falando justamente isso. Vamos voltar em Lucas. Então, essa profecia ela já se cumpriu. O coração dos pais tem que ser convertido aos filhos e dos filhos aos pais. Principalmente o coração de filhos de Deus, ao nosso Deus. Lucas 1, versículo 16 e 17 fala assim. Vou ler o partido 15, tá? Falando de João Batista. Porque será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes às prudências do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então, esse povo, quem é que hoje está preparando? Elias preparou o caminho para o Senhor. E o Espírito Santo está preparando a igreja para encontrar com o Senhor. O Espírito Santo está testificando no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Porque quem vai morar na nova Canaã celestial? Quem que vai morar com Deus? Quem mora com o Pai? É a família dele. Quem mora com o Pai? Os filhos. Então o Espírito Santo está preparando a noiva para o encontro com o Pai. Nós vamos nos encontrar com Jesus. Jesus vem buscar, arrebatar a sua igreja. Mas o que Jesus fala? Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou vos preparar lugar e voltarei para vós outros. Para sermos o quê? Uma grande família. Porque esse é o propósito de Deus desde o início. Ter uma grande família celestial. Uma grande família morando com Ele. Uma grande família. Eu e você fazemos parte dessa família. Mas se nós não somos filhos, se nós estamos com o espírito de escravidão, de servidão, presta atenção. Frutificar, servir a Deus através, dos dons, dos talentos que Ele nos dá, é algo natural que acontece na nossa vida. É como quando você tem uma criança, nasceu o filho. No início que ele nasce, é como uma pessoa que acabou de aceitar Jesus. No início ela tem que ser cuidada. No início ela não tem condições de gerar alma, de gerar fruto, não. Porque ela tem que aprender, ela tem que ser cuidada. Até que você não vai ficar cuidando toda a vida. O filho agora já está com 12 anos. Ele pode perfeitamente arrumar a sua cama. Ele pode perfeitamente organizar seu guarda-roupa. Você vai ficar fazendo isso para ele a vida inteira? Não, são atributos que existem na casa do pai. Então chega um momento em que todos da família, eles têm uma obrigação. Então chega um momento na casa de Deus que os filhos, eles vão fazer a obra. Eles vão fazer algo dentro da casa do Senhor. Eles vão servir o Senhor com alegria, porque a palavra de Deus fala servir o Senhor com alegria. Por quê? Porque quando nós estamos fazendo para a nossa casa, nós estamos fazendo para nós mesmos. É para nós mesmos que nós estamos fazendo. Sabe por quê? Porque toda a boa obra que você fizer, a palavra de Deus fala que a obra da nossa mão, ela terá uma recompensa.
Tudo que você plantar, você vai colher. Eu vou colher. Então, na verdade, tudo que nós fazemos dentro da casa do Senhor é para nós mesmos, não é para ninguém. Quando esse homem fala, eu te servi, está falando para o pai ali, é como se ele estivesse falando para um patrão, ele não está falando para um pai. Porque para o seu pai, você faz com alegria, com amor. Você não se vê como empregado, você vê como filho. E é isso que Deus quer, que nós enxerguemos como filho. E tudo que nós fizermos, nós vamos fazer na casa do pai, para o pai. É para nós mesmos, porque a casa é nossa. A casa é nossa. Você chega na casa da sua mãe, do seu pai, você pede licença para abrir a geladeira. Se tem um pão, você, pai, será que eu posso comer esse pão? Não, você pega lá e come. Porque você tem liberdade na casa do pai, você tem intimidade na casa do pai. Então é isso que o Senhor está querendo, resgatar em nós esse espírito de filhos. De nós sabemos que nós não somos servos, nós somos filhos. Nós já deixamos de ser servos há muito tempo. Nós já somos filhos. Nós já temos uma nova identidade em Deus. Em Deus nós temos uma nova identidade. E só para finalizar, eu quero ler Gálatas 4, do 1 ao 6, que reforça, né, exatamente isso que eu acabei de falar, dessa liberdade que nós temos, desse espírito de sermos livres. Gálatas fala assim, o 4, versículo 1. Digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, ou seja, ele está falando antes de Jesus vir, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos de Deus, enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Então, acabou a servidão, nós somos filhos. É isso que Deus está dizendo, que nós somos filhos e nós podemos o quê? Ter as vestes maravilhosas, limpas, anel no dedo, sandália nos pés. Nós não precisamos passar as privações que o mundo, que aquele jovem passou longe da casa do pai. Porque longe da casa do pai, ainda que a pessoa ela tenha tudo, ela não tem nada. Porque ela não tem vida e vida eterna. Ela não tem. Então eu quero terminar esse vídeo fazendo um apelo. Se você está desviado longe da casa do Pai, caia em si como esse jovem caiu e volte ao caminho do Senhor. E se você ainda não conhece o Senhor como seu Salvador, ore, peça ao Senhor Jesus que entre no seu coração. A palavra de Deus fala em Apocalipse 3:20 que ele está à porta e bate. Só que a chave é para o lado de dentro. Só você pode abrir essa porta. E se você ouvir a voz dele e abrir a porta do seu coração, ele vai entrar e ele vai cear com você. Você pode orar. Você pode dizer, Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador, como Senhor da minha vida. E te peço que o Senhor perdoe todos os meus pecados e que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. E aí você muda toda a sua situação de servo para filho. E procure, né, uma igreja mais próxima para aprender mais e mais do Senhor. Amém? Que Deus continue falando ao teu coração, em nome de Jesus.